Meditação de hoje. Em Cristo, tudo isso não é nada. E a passagem está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Todos os homens que são casados ou que têm uma namorada já ouviram sua companheira dizer, pelo menos uma vez, que não é nada. Sim, elas dizem não é nada, quando seus companheiros lhes perguntam sobre o que está acontecendo ou por que elas estão com um semblante tão fechado depois que eles se atrasaram umas 2 horas para o encontro marcado só porque estavam terminando de assistir ao time do coração disputar a final do campeonato. O silêncio mortal que se abate após o não é nada, os braços cruzados e o olhar sobranceiro delas dizem ao que se atrasou que seria prudente ligar para a própria mãe ou para o serviço de emergência, pois o mal já está determinado sobre sua vida. Obviamente, o não é nada significa sim, é tudo. Mas o porquê de elas não usarem então a palavra correta, isso é um dos grandes mistérios deste mundo. Mas interessante é que através de seus escritos, por algumas vezes o apóstolo Paulo diz que não era nada tudo aquilo que se abateu sobre sua vida. Este é um dizer um pouco estranho se observarmos em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 24, ele dizendo que foi açoitado e fustigado com varas pelo menos 5 vezes, foi apedrejado, ficou à deriva no mar durante 24 horas, e um detalhe, ele não estava seguro dentro de um barco, pois o mesmo havia naufragado. Também nos conta que passou frio, fome e nudez, estando sempre sob perigo de agressões, assaltos e desastres naturais. Em outra passagem, contudo, ele diz que apesar de tudo isso, ele era mais que vencedor. Em condições normais, a maioria das pessoas que passasse por situações parecidas por tentar fazer o bem àqueles que os rodeava, assim como fazia o apóstolo, facilmente poderiam cair na descrença quanto ao ser humano ou na autopiedade. Dificilmente diriam sem ironia que tudo aquilo não era nada. Talvez você esteja passando por momentos de dor emocional ou física, prejuízos financeiros ou frustrações das mais diversas e pensar em dizer que tudo isso não é nada lhes pareça um verdadeiro desatino. Porém, deixe-me dizer que se você tiver como alvo de sua vida a Cristo, assim como o tinha Paulo, as dores vão doer, os prejuízos vão causar atrasos e as frustrações vão te balançar. Entretanto, você poderá se atribular, mas não se angustiar. Poderá ficar perplexo, mas não desanimado. Poderá se sentir perseguido, mas nunca desamparado. Poderá até se sentir abatido, mas não será destruído, porque a forte mão do nosso Deus te sustentará e você poderá dizer que tudo isso não é nada, pois é passageiro, e o que virá, isso sim, é eterno. Um ser humano chegar a esta condição é o verdadeiro mistério deste mundo, até porque a capacidade para tal condição não é deste mundo, e sim daquele eterno que o Senhor tem preparado para todo o que nele crê. Passe então as horas deste dia confiando que Deus te faz mais do que um vencedor.